Olá pessoal, sou João Leite, mais uma vez seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Hoje daremos início a uma nova série, a parte de fundamentos e aplicação no âmbito das forças de caráter. Então, vamos fazer todo um contexto de como ela foi constituída, o que está por trás disso, o que alguns estudos já trazem em termos de benefícios na aplicação dessas forças de caráter e como você pode fazer uso disso no seu dia a dia, o que é mais importante, e o mais interessante, ok? Lembrando, não deixe de dar aquela força, de assinar o canal, divulgar esse vídeo e esses vídeos para as pessoas que você deseja o bem, deseja o melhor desenvolvimento, porque isso fortalece o canal, isso vai me dando melhor direcionamento do que eu tenho que melhorar. Às vezes as pessoas dão feedback de conseguir aplicar, isso não ficou muito claro, ou alguma demanda de algum novo tema. Então, essa interação é importante para que eu dê continuidade a esse canal, de passar algum conteúdo que seja útil para o dia a dia das pessoas de uma forma gratuita, ok? Então, fiquem comigo e vamos dar início a essa nova série que vai ser bem bacana. Vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Como eu havia dito, hoje a gente vai iniciar essa série fazendo uma introdução sobre as questões relacionadas às forças de caráter, Como é que a gente pode trazer isso aí para um linguajar um pouco mais simples e de uma forma que você possa aplicar isso no seu dia a dia. Mas primeiro é necessário que a gente fale sobre alguns conceitos, como é que isso foi constituído, e quais são os benefícios, alguns dos estudos que eles já apresentam aí, em termos de resultados, para a aplicação dessas técnicas. Eu vou voltar um pouquinho só essa parte da psicologia positiva, que ela é constituída em cima de 3 pilares. Então, lá naquele curso de psicologia positiva, eu falei da questão das emoções positivas, Quanto mais emoções positivas, a gente vai melhorando os nossos recursos internos e a gente consegue aí ter melhores resultados. Um outro aspecto, que é o segundo pilar, e é esse que a gente vai estar falando nessa série Forças de Caráter, que é o quê? É a questão justamente da gente usar essas forças, usar o nosso caráter no nosso cotidiano. Porque a aplicação dessas forças de caráter no nosso cotidiano, ela vai produzir mais emoções positivas. E essas emoções vão angariar também novos recursos para que a gente consiga alcançar os nossos sonhos, as nossas metas. O terceiro pilar são as instituições positivas. O que seriam instituições positivas? Seja o Estado, a família, a sua congregação, aquela questão dos moradores, associação de moradores, ou qualquer outra instituição que promova um ambiente onde você possa efetivamente exercer os seus talentos, as suas forças de caráter, para que você bote isso em prática no seu dia a dia. E o que acontece? Uma vez que essas instituições positivas fomentam a utilização daquilo que é o seu caráter, das suas forças de caráter, elas vão estar produzindo mais emoções positivas para você, e isso retorna para essas instituições. Porque tudo aquilo que você vai produzir melhor e produzir mais, vai fazer com que beneficie essas instituições. Então vamos falar um pouquinho aqui da questão das forças, como é que isso foi constituído. Está aqui esse pesquisador, o Christopher Peterson, ele era professor, porque ele faleceu em 2012, ele era professor da Universidade de Michigan, e juntamente com o Seligman, que foi lá o fundador da psicologia positiva, eles tinham a ideia de criar, como tem o DSM e o CID, que são vamos dizer assim, duas referências no que tange a questão de doenças mentais e psicopatologias. E eles entenderam que deveria ser criado um indexador como esse para a questão das forças de caráter, com aspecto positivo, para que servisse também de referência para as pessoas ao redor do mundo. Então eles buscaram toda a literatura existente com relação a isso, e no prazo de 3 anos, aí, com 50 pessoas na equipe, eles foram fazer esse estudo. O que eles consideraram? Então eles pegaram aí várias culturas ao redor do mundo, religiões, tradições filosóficas, desde lá de Aristóteles, Platão, Santo Agostinho, Velho Testamento. Então, assim, eles fizeram uma leitura bem ampla, até mesmo o Bushido, que é o Código dos Samurais, o Alcorão. Então, assim, eles pegaram quase 200 catálogos de virtudes foram estudados. Então, eles condensaram tudo isso. Esse livro aqui é um livro que eu recomendo para quem
tem interesse em usar isso na sua vida, ou na sua empresa, ou até mesmo com seus clientes, né? É um livro muito bom, porque ele tem a base teórica, né, do que é a força de caráter, do que cada uma representa. Ele traz também a fundamentação científica, né, de estudos que já foram realizados, e também uma série de intervenções que foram testadas. Isso é bem legal, a gente vai ter isso também nessa série, essas intervenções. Então, para quem quer aprofundar o conhecimento, esse livro é uma excelente compra, tá? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram todo esse conteúdo e chegaram à seguinte questão. Eles condensaram que 6 virtudes, né, existiam em todos esses livros, e dentro dessas 6 virtudes eram distribuídas 24 forças de caráter. Então, todo esse catálogo, todos esses livros, né, de alguma maneira, eles tinham essa correlação entre essas 24 forças de caráter e as 6 virtudes humanas, né, que se condensou aí, depois a gente vai ver o quadrinho falando sobre isso. Então, o que seria o caráter, né? Segundo aqui o Park Peterson, em 2010, seria uma família de traços positivos, né? Se refletem naquilo que você pensa, naquilo que você sente, naquilo que você faz, né? Então, segundo o Instituto VIA, que hoje é o detentor aí dessa avaliação, a gente vai falar um pouquinho dessa avaliação porque ela é importante, né? Se você quer prosseguir dentro dessa série aí, para você poder aproveitar, ok? Então, o que o Instituto VIA fala? Que o caráter ele reflete nossa identidade pessoal. Ele produz resultados positivos para nós e para os outros, né? E contribui para o bem coletivo. Os antigos, né? Muito antigamente, o pessoal sempre falava dessa questão, né? Quando era uma pessoa boa, correta, o pessoal falava, não, fulano é um homem de caráter, né? Então tem aquela atribuição de algo positivo à identidade da pessoa, quando falava que a pessoa era uma pessoa de caráter, né? Ou quando também era negativo, quando falava, pô, fulano é mau caráter, né? Ou seja, uma série de traços negativos atribuídos à identidade, às características da pessoa. Então, como é que ficou distribuído isso, né? Foram 6 virtudes: sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. E foi aqui distribuído 24 forças de caráter. Não vou me deter muito nisso agora, porque esse início é mais para introduzir o conceito, principalmente para vocês, né, serem aí orientados em como fazer a avaliação, para que depois vocês possam ter um aprofundamento, acompanhamento e, o que é mais importante, aplicar isso na sua vida no dia a dia, tá? Então a gente vai, mais para frente, a gente vai estar falando de todos esses aspectos de cada uma das forças de caráter, ok? E aqui eu vou clicar para vocês acompanharem, para ver como é que a gente pode estar preenchendo o formulário. Então você vai lá acessar o site, né, do viacharacter.org, tá? Ou digita no Google Instituto VIA e vai aparecer isso aí, tá? No caso do meu Chrome, ele já é programado para traduzir as páginas, mas se por acaso você não tiver, você vai clicar aqui, né, e vai ter o idioma que você desejar, no caso, o português, ok? Para você ler a página em português. Você vai clicar aqui, ó, em Faça a pesquisa gratuita, ok? E aí o que vai acontecer? Você vai fazer aqui um login para você, né, um cadastro. Vamos só botar lá, Joan, eu vou botar meu e-mail. Pronto. joanleite@hotmail.com. E aí você vai escolher o seu idioma. Tem aqui o português de Portugal, só que você clica aqui, ó, português Brasil. Ok? E aí você vai clicar e escolher uma senha para você. Colocou uma senha, né? E aqui você vai ter 2 opções. Essa opção é obrigatória, tá? Que é onde você declara que você leu, né, e entendeu os termos e condições deste contrato, né, para você fazer o teste. E aqui você escolhe se você quer ou não, porque é uma questão de você receber atualizações, dicas, eu acho bem interessante, tá? E aí você clica aqui em começar a pesquisa. Aqui eu não vou clicar porque eu já tenho um cadastro lá para não dar essa informação. Então você clica aí, dura em média uns 20 minutinhos, talvez 25, se você fizer com um pouquinho mais de calma, e automaticamente ele vai te gerar um relatório, onde as suas forças de caráter vão ser numeradas, tá? De 1 a 24. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho, né, de por que essas forças são colocadas nessa ordem e qual é a importância e o significado disso, ok? Mas, de qualquer forma, você já tem ali ranqueado de 1 a 24 quais seriam as suas forças de caráter,
ok? O que eu posso adiantar é que a primeira é a força que se torna aí, vamos dizer assim, mais premente, mais presente no seu dia a dia, ou que eu diria a força que está, vamos dizer assim, mais madura e que você exerce com mais facilidade, tá? E assim por diante aí na numeração até chegar o 24, ok? Então vamos lá. Se você quer dar prosseguimento nessa série, tá? De fazer testar um negócio diferente na sua vida, um negócio que é gratuito, onde já tem toda uma teoria, uma série de estudos comprovando uma série de benefícios, e você pode aplicar isso de uma forma simples e prática no seu dia a dia, faça o teste. E aí, com esse teste, você vai poder evoluir, né, dentro dos episódios, ok? Então, voltamos aqui, né, e aí vamos lá. Por que essas forças de caráter são importantes? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho dos estudos, né, de alguns estudos que já foram feitos e o que eles trazem aí de benefício. Ah, pô, João, para que eu vou ver esse negócio? Para que eu vou aplicar isso? Né? Para que eu vou fazer esse negócio? Vamos lá. Então, aqui, foram feitos alguns estudos em diferentes culturas, né, diferentes países, né? Então, assim, algumas das forças de caráter surgem repetidamente como mais correlacionadas à satisfação com a vida. Ou seja, pessoas que têm maior índice de satisfação com a vida. Quais são essas forças? Tá? Começando pela correlação mais forte. Entusiasmo, esperança, amor, gratidão e curiosidade. Tá? Então, vocês têm aqui essas 5 forças, né? Foram 2 estudos diferentes, um 2004 e outro 2013, em que fizeram essa correlação, né? Então, fizeram uma medição, qual é o índice de satisfação com a vida da pessoa e quais as forças que ela tinha que eram mais correlacionadas com isso. E aí, ao redor, né, de todas essas culturas avaliadas, essas foram as forças com maior correlação. No caso do meu VIA, né, uma das forças que eu tenho como força de assinatura, vocês vão entender isso lá na frente, do que se trata, é o amor. Então, uma das minhas forças está relacionada com um bom índice de satisfação com a vida. Depois, esse outro pesquisador aqui, né, Tayeb Rashid, ele notou que bem mais de 50% da psicoterapia positiva gira em torno da utilização e da prática das forças de caráter, né? Então, alguns terapeutas, alguns psicólogos começam a fazer uso de algumas intervenções, né, e teorias da psicologia positiva, né, e o que eles estão declarando aí que seria uma psicoterapia positiva, ou seja, uma psicoterapia que se baseia também em critérios da psicologia positiva e suas intervenções. E aqui ele tem um outro estudo abordando ainda também essa questão, né, da psicoterapia positiva, né, que é justamente uma abordagem de terapia que foca na construção de emoções positivas, forças e significado na vida dos clientes para promover a felicidade. Então, o que esses experimentos aqui que eles fizeram constataram, né? Que essa abordagem de psicoterapia positiva ela seria superior ao tratamento convencional para a depressão, tá? Então, tem esses estudos aqui de 2008 e de 2006, né? Inclusive o Seligman está em um deles, que conseguiram achar aí esses achados. Um outro estudo que foi feito o quê, né? O que eles encontraram? Pessoas que utilizam muito a sua força, né? As suas forças, né, no dia a dia, elas são 18 vezes mais propensas a florescer do que aquelas que não utilizam. Lembra do termo florescimento, que está lá no curso de Psicologia Positiva, né? A partir do momento que você consegue promover mais emoções positivas na sua vida, né? Consegue se engajar mais naquilo que você faz, consegue identificar e ter como direcionamento um propósito, um significado de vida, relações mais positivas e mais realizações, você está atingindo aí um melhor nível de florescimento. Então, para quem utiliza suas forças, né, você está mais propenso a florescer, ou seja, a angariar, né, e aumentar o nível de todos esses elementos que a gente trabalha lá no curso de Psicologia Positiva, né? O que reforça aquela questão dos pilares lá que eu apresentei no início, né? Então, a utilização das forças é um dos pilares. Olha só, estudos com casais demonstraram que aqueles que relatam que seu parceiro reconhece e aprecia suas forças de assinatura têm maior satisfação e são mais comprometidos com o relacionamento, além de entender que suas necessidades básicas estão sendo satisfeitas. Olha que legal, né? Que essa questão influencia também as relações amorosas, né? Ou as relações também de uma forma geral. Então a gente vai falar um pouquinho dessa questão do identificar e apreciar a força do outro, né? E aqui já traz aqui um elemento que mostra como é que isso tem um efeito positivo.
Segundo o Gallup, que é uma organização internacional que faz muitos estudos, né, principalmente na área organizacional, há um alinhamento, né, um desalinhamento entre as forças de caráter exigidas dos profissionais e aquelas que são as naturais para esses indivíduos. Esse achado também ele se correlaciona com outro estudo do Gallup, que é relacionado aos talentos, né, que é uma outra teoria, tá? É uma outra questão. Então, assim, o que acontece? As empresas, né? Eu quero que esse cara venha para cá porque tem que fazer isso, 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 isso. Só que aquilo que ele tem na essência dele como caráter não é aquilo que a empresa necessita naquela situação. Eu vivenciei muito isso no mercado de trabalho, né? Acaba que muitas vezes as pessoas vão sendo nomeadas para os projetos, para os grupos de trabalho ou para as situações, mais porque elas estão mais liberadas e ociosas do que propriamente porque elas são as melhores para aquela questão, para aquele cenário. Então eu vi isso muito acontecer, isso é uma realidade. Então está aqui o estudo do Gallup feito em 2008. Outro estudo, a utilização das forças de assinatura está associada ao engajamento no trabalho. Produtividade, satisfação na vida e ao trabalho como um chamado, ou seja, significado. Então se liga aí, você que é líder de equipes, empresários, você que está na sua empresa, a utilização das forças de assinatura, tá? Dentro da empresa, você promover que seus funcionários, né, utilizem mais dentro do cotidiano as suas forças de caráter, aquelas que são as mais naturais para ele, as forças de assinatura, isso aumenta o engajamento do pessoal, aumenta a produtividade, aumenta a forma, né, a significância do trabalho para a equipe e mais satisfação na vida. Então são aqui, tem 1, 2, 3, 4 estudos falando sobre isso, ainda tem alguns outros, mas não vou botar tudo também, senão fica muito extenso. Então vamos se ligar. Então isso tem aplicação na sua relação, né? Com seu esposo, com a sua esposa, com seu companheiro, com a sua companheira. Isso tem, né, uma aplicação no âmbito do trabalho, não só pelo fato de você colocar as pessoas no lugar errado, né, como também o que acontece quando você fomenta isso. Coloca as pessoas no lugares certos e fomenta com que elas utilizem aquilo que elas têm, suas forças de caráter e seus talentos. Então, os profissionais que têm a oportunidade de utilizar as suas forças, ó, são 6 vezes mais propensos a se engajar no seu trabalho. É bem significativo, né? Então, você pegar uma equipe onde você bota o pessoal para preencher o VIA, você pega, dá uma analisada, uma estudada e vai encontrando formas de começar a dialogar e conversar com essas pessoas para que elas utilizem de uma forma positiva as suas forças de caráter no seu dia a dia. Na relação com o cliente, na relação interna, para produzir. Isso vai potencializar o quê? O engajamento no trabalho. Que é uma coisa que está se buscando muito. Está aí um grande desafio para a nossa atualidade, essa questão desse modelo de trabalho híbrido, né? Porque o momento que o cara está em home office, a estrutura é outra, a situação é diferente. Então, até de certa forma, esses estudos eles foram muito conduzidos dentro de um cenário onde as pessoas estavam praticamente, né, pelo menos a grande maioria dos desempregados, funcionando dentro da empresa. Então já existe hoje, né, uma questão um pouco diferente. Algumas empresas estão tentando retomar aí, né, o próprio Elon Musk aí está, né, querendo trazer aí meio na força todo mundo de volta para o presencial, né, e o pessoal está nesse debate aí. Mas de qualquer forma, vão ser necessários novos estudos, né? Para quê? Para saber de que forma é possível, né, as lideranças encontrarem uma forma de fomentar o uso dessas forças de caráter, mesmo quando o seu colaborador estiver em casa. Né? Porque estando ali no ambiente de trabalho, você já está como é que as coisas funcionam, tem seus colegas, a estrutura, os processos, né? Então você consegue até mesmo acompanhar de uma forma melhor. Quando está em casa já é diferente. Então vão ser necessários aí alguns ajustes, alguns testes, novas pesquisas para saber o que funciona melhor ou não. Mas de qualquer forma isso não impede de você, né, pegar e sair à frente aí, cair dentro, né, para tentar aumentar o nível de engajamento do seu pessoal. E esse aqui é o último estudo, né, para a gente encerrar essa introdução de hoje. Então foi feito um estudo padrão ouro, né, onde tem um duplo cego. O que é o duplo cego? O duplo cego é quando, obviamente, nem a pessoa que vai passar pelo estudo e nem a pessoa que vai fazer a intervenção sabem o que está sendo feito. Tá? Isso é muito utilizado também na área, né, de medicamentos.
Então, a pessoa que vai aplicar o medicamento, ela não sabe se aquilo é placebo ou não, ou se é o medicamento, verdadeiramente o medicamento, né? E muito menos a pessoa que vai tomar. Então, você vai tomar um negocinho lá que é o X1, o outro vai tomar o X2. Só quem sabe o que é o componente do X1 e o componente do X2 é o pesquisador. Então, isso se chama de duplo cego, né? Para evitar aí alguma contaminação em termos de viés, ok? Então, são grupos randomizados, né? Randomizados são escolhidos aleatoriamente, a outra forma estatística de você reduzir essa questão de viés e ter algum problema na amostra, e controlado por placebo, né? Ou seja, você tem um grupo experimental, que é o grupo que vai passar pelo experimento, né? E você tem um outro grupo, né? Que é o grupo que ele chama de placebo, que ele vai ficar lá com uma intervenção neutra. Como a gente está falando aqui de intervenções, ele teria uma intervenção neutra. Então foram 557 indivíduos que foram distribuídos aleatoriamente em 6 grupos. Tá? Então um grupo ia receber uma intervenção neutra, né? Sem nenhum efeito positivo e muito menos negativo, né? Tem uma questão ética aí também. E aí você teria uma intervenção que era visita de gratidão, tá? Onde você identifica alguma coisa positiva que alguém fez ou falou em algum momento da sua vida e aquilo teve um resultado muito bom para você, e porque de alguma forma você não agradeceu essa pessoa devidamente. Você faz uma carta, né? E aí você faz lá uma visita a essa pessoa, né? E aí você vai ler essa carta para essa pessoa declarando, lá atrás, né? 3 anos atrás, quando você me disse aquele negócio, cara, aquilo ali, praticamente mudou minha vida. Porque eu estava para tomar uma decisão, quando você me falou aquilo, eu refleti, peguei outro caminho, aquele foi o caminho certo, vim te agradecer. Então isso tem um impacto muito bacana na pessoa, né? Eu pude fazer isso com algumas pessoas, uma delas minha mãe, enquanto ela não estava viva, e aí foi bem emocionante. Também o diário, né, de gratidão, as 3 coisas boas. Você vai lá no final do seu dia e vai declarar lá 3 coisas boas. No curso da Psicologia Positiva tem isso, né? Você vai escrever durante um tempo lá o que você encontrou de positivo no seu dia. E aí tem aqui, né, você no melhor de si, né, é uma intervenção de força de caráter, utilizando as forças de assinatura de uma nova maneira, tá? E identificando as forças de assinatura. O identificando é o que propus a vocês no início desse vídeo de introdução, tá? Quando a gente foi lá, acessou o site do VIA para você preencher o seu cadastro e fazer o teste. Então esse aqui é o identificando as forças de assinatura, ok? Aí vamos lá aos resultados. O grupo, né, das 3 coisas boas e utilizando as forças de assinatura de uma nova maneira, tá? Por as 2 intervenções, eles tiveram aumentos significativos na felicidade e diminuição da depressão. Então, dessas intervenções, né, a gente teve 2 que se destacaram. Então, foi diário de gratidão, as 3 coisas boas, aquela coisa simples que eu já propus a vocês lá no curso de Psicologia Positiva. No final do dia, você pensa como é que foi o seu dia, o que teve de positivo, por que aquilo foi positivo. E aí você faz aquilo ali 2 semaninhas, tá? Você já vê um resultado. E olha aqui, né? A utilização das forças de uma nova maneira aumentou não só a felicidade, como a diminuição da depressão. E olha que legal, né? Com efeitos duradouros por mais de 6 meses. Eu chamo a atenção para uma coisa, independente do resultado do estudo, né? Se aumenta a felicidade, ou o bem-estar, ou qualquer outra coisa, né? Eu chamo a atenção que, assim, existe muita coisa no mundo hoje, né? Com essa propagação de informação, de internet, hoje todo mundo tem celular, tem internet, então, assim, tem muita coisa boa hoje que está ao nosso alcance de forma gratuita. Então vamos fazer uso disso. Porque às vezes a gente fica pensando, não, eu tenho que ir na faculdade, aquela faculdade é cara, não consigo fazer isso, porque eu não vou fazer aquele treinamento. Mas tem tanta coisa que pode melhorar, né, a nossa qualidade de vida, ajudar a gente a obter melhores resultados. E está aí, no alcance da sua mão, você pega o celular, assiste o vídeo, vai fazer, vai praticar, né? Então esse é o meu recado para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Na próxima aula a gente vai dar um prosseguimento para finalizar dar um pouco mais de conteúdo sobre a estrutura desse trabalho, né, do que é positivo, do que não é, quais são os cuidados que a gente tem que ter, né, para num segundo momento, e aí esse vai ser um momento que vai, né, diferenciar. E quem fez o VIA vai conseguir acompanhar, quem não fez não vai fazer sentido. Porque aí para cada episódio eu vou falar de uma força exclusiva. Vou falar aqui da força da liderança. Liderança, né? O que é positivo, o que não é, como é que faz, como é que não faz, né? E ponto final. E aí o que vai ser legal?
Porque você já fez o VIA, né? Você vai olhar ali os vídeos que estão lá sendo liberados, e você fala, não, esse aqui hoje não vou ver não, porque isso aí não é a minha principal força, eu não vou ver isso agora. Então você vai poder catar lá, né? De acordo com os vídeos forem saindo, você vai assistir aqueles que estão relacionados às forças principais para você. João, então para que você vai fazer todos? Né? Porque vão ter pessoas com forças diferentes. E tem uma outra questão. Né? Hoje, né, vamos supor, suas forças de assinatura são lá de 1 a 5. Mas hoje você está vivenciando uma situação na sua família, no seu trabalho, e você lembrou que tem uma força lá, que é a número 8 lá na sua lista. Pô, aquela força ia te ajudar pra caramba nessa situação. Então, existem maneiras, intervenções de você, né, deliberadamente fazer um esforço e aumentar o ranking daquela força. Fazer uso daquelas características para você, né, fazer o que você deseja, alcançar o que você quer. Então, aí você vai poder lá assistir o vídeo daquela força, ver qual é o seu conteúdo, o que acontece, como é que faz, e você trabalha em cima disso. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não deixem aí de comentar, né, o que vocês acharam do material, se está difícil, se está simples, né, se está sendo proveitoso a aplicação desse conteúdo, que é o mais importante para mim, né, é fazer algo que efetivamente faça sentido para vocês no uso prático, no dia a dia, assim como eu faço para mim. E até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.